Vou levantar mais um assunto aqui, que está inclusive lá no nosso site, pessoal, é que, apesar de inclusive estar presente nessa cerimônia que a gente mostrou aqui no Papo Antagonista hoje, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, desde o início do governo Lula, desde o dia 1º de janeiro, a pasta nunca editou nenhum tipo de portaria, pessoal. Que essas portarias elas são publicadas no Diário Oficial da União, né? Nenhum tipo de portaria foi publicada pela ministra da Mulher, a Cida Gonçalves. A ministra também não se manifestou em relação aos vetos de leis. Esses manifestos eles podem acontecer e são propostos pelos ministérios à Casa Civil, né? Apesar de serem raros esses casos no início do governo, mas um registro aí que a gente tem e que a gente levantou no nosso site também. Até agora a pasta só publicou portarias sobre nomeações e exoneração de pessoal, Júlia. Para você ver como a pauta das mulheres é uma coisa que ela é deixada ainda nem segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E eu volto um pouco ao comentário que eu fiz no início. O governo fez um grande evento para o 8 de março. O desafio agora é sair do discurso, sair enfim, de toda a parte fotogênica e colocar as ações em prática. Eu acho que essa ausência de ações mais concretas do Ministério, elas só reforçam essa necessidade. Enfim, é isso. Um pouco de realidade. Já olhou para mim, só olha para mim, parecia meu pai quando era criança, só olha assim, fala. Eu acho lamentável que a gente está em março, então, né? A gente está com aí 3 meses de governo, um ministério tão estratégico, criticaram tanto no governo anterior a atuação de Damares à frente do ministério. A gente vendo aqui, nós trouxemos tantos dados hoje sobre a questão das mulheres, que a gente pegue só a questão da violência das mulheres. Não é possível que a gente tenha, então, um ministério inerte diante de todas as políticas públicas que são necessárias para as mulheres. Eu confesso que eu esperava muitíssimo mais, até porque Lula falava demais sobre as mulheres durante as campanhas, e eu espero, sinceramente, que isso não fique só na promessa, porque é o que Júlia falou. A impressão que nos dá é que, assim, as mulheres não estão em segundo plano, né? As mulheres estão em terceiro, quarto plano. Então, assim, tudo que criticaram no governo anterior sequer começaram a fazer melhor. E havia uma promessa de primeiros 100 dias do governo, principalmente, né? E havia uma promessa. Então, isso é muito frustrante. Eu acho que é uma coisa perigosa, inclusive, para o Lula, porque isso pode reverter para ele politicamente uma forma muito mal para ele, esse descaso, então, do Ministério das Mulheres para com as políticas públicas voltadas às mulheres. Nós temos muitas coisas que a gente pega aqui hoje os números que nós trouxemos da violência contra as mulheres. É urgente e necessário que isso comece a ser tratado, que tivesse sido tratado desde o início do governo. Então, é triste você ver uma inércia de 3 meses em um governo que, para nós aqui, no nosso dia, até o momento não fez nada. Não fez nada. É lamentável isso. Até a gente estava preparando assim pautas, né? Ver as relações com essa data. Fui atrás de números de feminicídio. Ligamos no Ministério. Liguei no Ministério do Desenvolvimento Humano, liguei no Ministério das Mulheres, e eles não tinham esses números registrados para trazer para a gente. Então, até se a gente quiser números nesse sentido, o Ministério das Mulheres não tem esse registro, nem o Ministério da Justiça, então pregou tanto isso e agora não trouxe para a prática, né? Enfim.